Que Deus abençoe neste dia, em nome de Jesus. Deixe-me orar por você, mais uma vez. Senhor, eu quero orar por essa pessoa que entrou nesse vídeo e que é excelente no serviço, mas que precisa voltar ao primeiro amor. E quando o Senhor diz à igreja de Éfeso para eles se arrependerem, senão o Senhor tirará o candelabro, isso significa que o Senhor tiraria a igreja da terra, ela deixaria de existir. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor visite cada coração que está aqui com arrependimento, com discernimento, de medir o nosso tempo da forma que glorifique ao Senhor. Há tempo de servir, mas há tempo também de nos dedicarmos à devoção e a nos entregarmos com interesse ao Senhor. Eu oro para que o Senhor visite cada pessoa com a sua graça, Senhor. Graça e paz, queridos. Como estão? Espero encontrá-los bem. Hoje eu vim trazer uma mensagem que eu sei que vai servir para edificação das nossas vidas. Nós vamos falar sobre o retorno ao jardim. Nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso. Nós vamos falar sobre a essência do primeiro amor. Vamos ler Apocalipse, capítulo 2. Mas antes disso, vamos orar. Oremos. Pai, visita essa pessoa que está assistindo esse vídeo neste dia, Senhor. Repreende todo o mal contra a vida dela. Que o Senhor encontre, Pai, corações disponíveis, ouvidos sensíveis. Que no nome de Jesus, essa pessoa seja edificada neste dia. Que ela seja tocada neste dia. E que a graça do Senhor alcance ela, a casa dela e tudo que leva o nome e sobrenome dela. É que nós te oramos. Fala conosco. E te agradecemos desde já. Em o nome de Jesus. Amém. Vamos ler Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pões à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Vocês têm perseverado e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Queridos, a advertência à igreja de Éfeso não era a falta de perseverança da igreja, não era a falta de continuidade nas obras, porque eles eram firmes nas obras do Senhor. A advertência à igreja de Éfeso é que eles haviam perdido a intensidade do primeiro amor. E quantos de nós deixamos o primeiro amor? Quantos de nós nos dedicamos incansavelmente às obras do Senhor? Somos excelentes servos, mas somos negligentes quanto a sermos filhos. Nós precisamos ter o discernimento de que mais do que você pode fazer para Ele, importa estar com Ele. Mateus capítulo 7, a palavra nos lembra que nos últimos tempos muitos dirão: Senhor, mas eu curei, mas eu libertei, mas eu salvei, mas eu fui um instrumento usado pelo Senhor. E o Senhor dirá a esses: eu não vos conheço, aparta-te de mim. Nós precisamos entender que mais do que aquilo que nós podemos ofertar em relação às nossas obras, o Senhor deseja o nosso coração. E é com muito temor que eu trago essa mensagem, porque quantas vezes eu fui excelente nas obras, mas eu fui negligente quanto à devoção. Esse vídeo é um alerta a você que foi chamado por Deus para exercer tantos ministérios possíveis, mas está distante do primeiro amor.
A você que é um excelente pregador, é um excelente ministro de louvor, mas está distante do lugar de devoção. Retorne, volte enquanto ainda há tempo, porque o nosso Pai deseja muito mais o seu coração do que o que você pode fazer para Ele. E esse vídeo não é uma denúncia ao serviço, pelo contrário, o serviço é a consequência de uma vida de devoção. Por muito receber dele, nós transbordamos sobre pessoas, mas é necessário ter o tempo de secreto, porque Jesus, ele estava na multidão a curar, a libertar, a salvar, a resolver questões de pessoas. Mas Jesus também se separava para orar. Ele subia aos montes e se separava para ter o tempo dele com Deus. Você que por algum motivo tem dito ao Senhor que não tem tempo, isso é uma desculpa absurda que nós usamos para aquilo que nós não colocamos como prioridade. O Senhor não quer ser o resto do seu tempo. O Senhor quer ser colocado como prioridade. Ele quer a primícia do seu dia. Ele quer a primícia do seu coração. Tudo aquilo que nós colocamos acima do Senhor, queridos, vira uma idolatria no nosso coração. Quantas vezes nós colocamos coisas, pessoas acima do Senhor, às vezes até mesmo o nosso ministério. E é muito perigoso você realizar a obra sem o dono da obra. Que no nome de Jesus esse vídeo sirva de uma reflexão para você que tem se dedicado tanto a servir, mas tem negligenciado o seu tempo com Ele. Eu falo isso com muito temor. Perceba aonde você caiu. Arrependa-se. Volte ao primeiro amor. O Senhor me colocou em um tempo onde sou eu, Ele, a minha Bíblia, a minha harpa e o início de tudo. Às vezes nós passamos por processos que nós julgamos ser difíceis, mas é um alerta do Senhor, nos convidando, nos chamando para o primeiro amor, o lugar de retorno. E eu quero deixar um pouco de uma palavra que tem me ministrado também a despeito do jardim. O jardim simboliza a dependência. O homem dependia totalmente de Deus. Para tudo, Deus estava no centro. E nós precisamos voltar a este lugar de dependência total de Deus, onde o Senhor está no centro, onde Ele é tudo. Que o Senhor os alcance neste dia. E que vocês reflitam sobre a necessidade de se dedicar, tanto quanto você se dedica ao serviço, se dedicar à vida com Deus, ao relacionamento com Ele, ao tempo com Ele, à adoração a Ele, ao tempo de oração, ao tempo de leitura da Bíblia, e isto sem medir o horário no relógio. O Senhor nos deseja, o Senhor nos quer. Que Deus abençoe neste dia, em nome de Jesus. Deixe-me orar por você, mais uma vez. Senhor, eu quero orar por essa pessoa que entrou nesse vídeo e que é excelente no serviço, mas que precisa voltar ao primeiro amor. E quando o Senhor diz à igreja de Éfeso para eles se arrependerem, senão o Senhor tirará o candelabro, isso significa que o Senhor tiraria a igreja da terra, ela deixaria de existir. Eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor visite cada coração que está aqui com arrependimento, com discernimento, de medir o nosso tempo da forma que glorifique ao Senhor. Há tempo de servir, mas há tempo também
de nos dedicarmos à devoção e a nos entregarmos com inteireza ao Senhor. Eu oro para que o Senhor visite cada pessoa com a sua graça, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos perdoe pelas vezes que nós nos dedicamos a servir o Senhor incansavelmente e nós deixamos a nossa devoção de lado. Eu oro para que esta pessoa viva um tempo de novo com o Senhor, um tempo de novidade, um tempo, Senhor, de profundidade, não mais as águas nos joelhos, nem nos tornozelos, mas ser imerso nas águas da sua presença. É que eu te oro e te agradeço em o nome de Jesus, Senhor. Amém. Que a graça do Senhor os alcance nesse dia.